Manhã de sábado, hoje dia 15 de agosto de 2026. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Estamos aqui sempre no nome dele, do nosso querido Salvador. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre agradecidos a Deus pela vida dos irmãos e também por vocês terem nos abençoado através das vossas orações. É só isso que nós pedimos aqui todos os dias. Orem por nós, irmãos. Continue nos amando em Cristo Jesus e fazendo parte desta família linda, que todos os dias vai chegando mais alguém e vai se agregando a esta família que nós chamamos Cristo em vós, esperança da glória. Se você ainda não é um dos inscritos, pode fazer isto, não é? Te inscreva também. Deixe sempre o teu like para que outros venham ouvir a mensagem. A Esther já está bem, está aqui comigo e nós vamos prosseguindo. Aqui está chovendo, frio também, os rios estão querendo encher, não é? O Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí, para quem não sabe, já sofreu muito com grandes enchentes, desde o passado. A maior enchente que deu aqui no Vale foi em 1911. E depois daquelas outras também. E fazem alguns anos que não sofremos mais com enchentes. Mas sempre há ameaças. Uma enchente normal, como pode dar agora, né? E oramos ao Senhor para que não seja muito violenta, para que os nossos habitantes aqui da região não sofram tanto como já sofreram. Nós vivemos num lugar fora do alcance de enchentes, mas tem outros que moram à beira dos rios, não é? E quando eles enchem, eles voltam a estar aonde muitas vezes já estiveram. Ninguém segura. Então orem por esse povo também, não só aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, mas em todo o nosso estado, todo o nosso Brasil, em todo lugar. Veja o que aconteceu agora há pouco na Colômbia também, na Venezuela, aquele grande terremoto, na Colômbia, outro agora. O mundo está assim, irmãos, agitado, né? Fora as outras coisas mais que estão acontecendo. Mas nós cremos no poder do Senhor e na proteção dele sempre. Amados irmãos, nós vamos à palavra do Senhor. Vamos ler capítulo 13 do Santo Evangelho de Lucas, versículo de número 10 a seguir, que é um assunto muito interessante. A cura de uma enferma num dia de sábado. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Jesus ensinando num dia de sábado, numa das sinagogas dos judeus, lá na região da Galileia. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Veja a situação dela. Vamos prosseguindo. E vendo-a, Jesus viu ela, olhou para ela, observou aquele quadro, aquela senhora entrando ali na sinagoga num dia de sábado, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se,
e glorificava a Deus. Coisa gloriosa, irmãos. Numa sinagoga de judeu, num dia de sábado, que não podia fazer nada a não ser ir na sinagoga, andar bem devagarinho pela rua. Jesus chega lá, ensinando num dia de sábado, olhou aquela mulher que há 18 anos só olhava para o chão. E ele viu. E ele está te vendo também aí aonde tu estás. Enferma, enfermo, desanimado, triste e abatido. Não tens mais esperança. E o Senhor vai chegar aí aonde tu estás, se tu crê, e Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Porque Jesus continua também curando os enfermos, libertando-os da mão do diabo. Porque aqui diz que era uma enfermidade no espírito, era espiritual a enfermidade desta mulher, um espírito de enfermidade. E Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Já imaginou, irmãos, irmão, meu querido irmão, o Senhor Jesus, pela fé, você ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo para ti hoje: tu estás curado, tu estás livre desta tua enfermidade. Você não é mais enfermo agora, você está livre. E pôs as mãos sobre ela. Eu acho muito lindo, irmãos. E eu amo orar por alguém impondo as mãos sobre alguém. E eu já vi muitas vezes Jesus curar alguém e também eu ser curado, muitas vezes. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou. E o que ela fez? Glorificou a Deus. Eu creio que ela tinha muita dificuldade para olhar no rosto de alguém, mas quando ela se endireitou, o primeiro rosto que brilhou diante dela foi o rosto do querido Mestre Jesus. Se você crê, ele continua sendo o mesmo, né, Esther? E faz as mesmas coisas na nossa vida. Como ele já tem feito. Como ele já tem feito, não hoje com as mãos visíveis, mas pela fé. Nós cremos que o Senhor cura os enfermos, porque já tem nos curado muitas vezes. Enfermidades que o médico chegou, na minha vida, que o médico chegou a dizer: todos os exames possíveis eu já fiz, agora não posso mais fazer nada. Só que tem meio caminho andado, tens aqui todos os exames. E só que, não vou entrar por pormenores porque vai muito longe. Jesus me curou. Jesus me curou. Levou 3 meses eu lutando, mas Jesus me curou. E como eu fiquei grata a Ele, por Ele ter me curado. Até a última vez, eu não sei até hoje se era um sonho ou se foi uma visão. Porque eu estava deitada e quando eu vi que tinha uma grande porta assim. E de repente aquela porta se abriu. E eu entrei como se numa maca, para dentro daquele corredor bem alto. Tudo do mesmo material. E eu vi que o último que estava ali atrás era meu esposo, que ele quis segurar a porta para que eu não entrasse para lá. Mas eu entrei. Daí eu pensei: eu estou aqui sozinha, eu posso pensar em Deus agora? Eu só pensava, não falava. E de repente eu vi, se viesse alguém aqui junto, pelo menos para a gente ir conversando, eu pensava só. Daí, mas de repente, uma luz muito forte do meu lado esquerdo, do lado do coração, e uma voz que disse assim: por este caminho anda só um, nunca 2. E eu entendi então que era a morte. Na morte vai só um, outro não pode ir junto com ele no mesmo caminho. Podem até morrer junto na mesma hora, mas cada um tem o seu caminho. Um por um. Um por um.
irmãos, e quando eu levantei assim, eu soltei, de repente eu vi aquela maca voltando. E quando ela chegou atrás, eu pensei, agora a porta está fechada. Mas quando eu ia chegando atrás, a porta abriu-se e eu saí dali. Continuei enferma por 3 meses, mas no final de 3 meses, Jesus colocou a mão dele e me curou. Amém. É isso mesmo, sou testemunha disso aí, vi isso. Não vi o sonho dela, mas vi ela curada, sofrendo muito, mas curada. Às vezes nós caímos nas mãos dos médicos, irmãos, mas o médico dos médicos sempre está junto com a gente. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar só. Confia nele. Olha o que essa mulher disse. E vendo a Jesus, chamou a si. Chamou a si, vem cá. Porque com certeza ele viu, ela tem fé. Curvada há 18 anos, irmão. Corcunda, com o rosto com certeza quase no chão. Você já viu pessoas assim? Um espírito de enfermidade que escravizava ela. Pois Jesus chegou naquele dia de sábado. E ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E o que ela fez? E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Quando nós recebemos alguma coisa do Senhor, meu irmão, nós precisamos glorificar o seu nome. Lamentavelmente, tem muitos que só se chegam para Jesus quando se fala em cura divina, em prosperidade, coisa assim. Eles só procuram estar no meio do povo crente porque querem oração. E recebe a oração e até recebe o milagre, mas voltam as costas, não para o crente, não para aquela casa onde ele foi lá orar, mas voltam as costas para o próprio Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Fazem muitos anos que a Esther recebeu esse milagre. O que faz? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mas ela não esqueceu. Eu também não esqueço não, meu irmão. Daquilo que o Senhor fez para mim quando eu ainda era bem menino. Bem menino. Nunca esqueci. E eu fiquei sabendo, irmãos, que Jesus cura logo que eu me dei por gente. Você também, né, Esther? Sabendo que Jesus estava na nossa casa, cuidando dos nossos pais, dos meus irmãozinhos, todos mais jovens, mais novos do que eu, uma família grande, e o Senhor cuidando de nós. A qualquer dia, a qualquer momento, em qualquer dia ou em qualquer momento, o Senhor chega e olha para você e diz para ti o que ele disse para essa mulher que estava encurvada, enferma há 18 anos. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Homem, estás livre da tua enfermidade. Creia no Senhor. Virando na página aqui, só para mais um milagre que está aqui. Jesus cura outro homem que estava enfermo um dia de sábado. Jesus entrou para comer pão na casa, no capítulo 14, versículo 1 de Lucas. Entrou para comer pão na casa de um fariseu. Olha onde Jesus foi. Na casa de um fariseu. E ali entre os convidados, aquelas pessoas que estavam ali, tinha um hidrópico. Hidrópico é aquele que dá um inchaço no corpo. Incha o corpo. Outro é só a barriga, antigamente chamava barriga d'água, lembra? E Jesus olhou para ele também e diz aqui, ó, e ali estava diante dele um homem hidrópico, e Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar num dia de sábado? Eles, porém, calaram-se e tomando-o, curou e o despediu. E respondendo lhes disse, qual de vós, daí deu uma lição para ele, qual de vós não cai lá caindo num poço
num dia de sábado, o jumento, o boi, ou vai logo tirar? Vocês vão tirar? E ele disse isso para a mulher lá também, sobre a cura daquela mulher. Vocês acham que eu não devia de fazer nada para ela? Uma mulher sofrendo há 18 anos só porque é dia de sábado? Seus hipócritas, ele chamou isso. Irmãos, ele quer curar você, ele quer te libertar, não importa o dia, não importa onde você está, dê lugar para ele, abra o teu coração, creia no poder da palavra e seja livre. Já imaginou aquele homem todo inchado? Eu creio que ele não era um convidado do fariseu, mas ele estava ali porque sabia que Jesus curava. Ele olhando, e de repente Jesus olha para ele, se compadeceu dele e disse: tu estás curado desse teu mal. Desinchou na hora. Coisa linda, irmãos. E Jesus continua fazendo essas coisas. Creiam nisso. Aleluia. Ele também exige de nós uma vida de santificação e pureza. Nós podemos indo sendo curado aqui, recebendo bênçãos dele todos os dias, mas nunca esquecendo que a qualquer momento ele vem buscar o seu povo. Amém. Esteja você doente ou com saúde, naquele dia você vai ser transformado num corpo saudável, num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo que não vai mais padecer enfermidade nenhuma aqui, mas vamos voar para a glória com ele. Mas creia que o Senhor te dá o alívio neste dia. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta oportunidade gloriosa que tu nos dás, Senhor Jesus, neste momento, para nós orar pelos nossos irmãos, repreendendo no teu nome, Pai querido, toda enfermidade, todo mal que está trazendo angústia para esse lar, para esta família, meu Deus. Quantos hospitalizados, quantos, Pai, desenganados e já não há mais esperança para eles. Mas tu és o mesmo, tu não mudou. Ajuda o teu povo, Pai, aumentando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, compartilhe esse vídeo com outros e querendo o Senhor, amanhã a gente está de volta. Fique na paz do Senhor.